Olá, galera. Eu sou Ayrton Lima, professor do AED Concursos, preparatório para ingressar no Colégio Militar de Belém. E hoje eu vou resolver essas duas questões que caíram no concurso do Colégio Militar de Brasília, no ano de 2013. Elas foram as questões 3 e 13 da prova. Essas duas questões, elas trabalham tratamento da informação, é um pouco porque trabalha com gráficos e tabelas, tanto na questão 3 como a questão 13, porém a essência do assunto por trás do tratamento da informação é trabalhar medidas de tendência, porque ele pede um pouco para a gente falar de média, moda e mediano. Lá na questão 3 da prova de 2013 do Colégio Militar de Brasília, ele apresenta um gráfico de barras, e esse gráfico de barras ele fala da quantidade de gols dos artilheiros das últimas 15 Copas do Mundo. Então, ele começa da Copa desde 1954 até a Copa de 2010. E aqui ele mostra o ano da Copa e a quantidade de gols que cada artilheiro nessa Copa fez, ok? Dá um exemplo aqui. No ano de 1954, o maior artilheiro fez 11 gols. No ano de 1958, o maior artilheiro fez 13 gols. E assim sucessivamente, como a gente vê no gráfico, né? E aí ele faz algumas afirmações sobre essas informações e a gente precisa julgar se essas afirmações são verdadeiras ou falsas. A primeira afirmação é: o artilheiro da Copa de 1958, então vamos ficar de olho no artilheiro do ano de 1958. Ele diz assim: foi o melhor artilheiro? Foi o melhor artilheiro? Foi. Se eu olhar o gráfico, até aqui tudo certo. Com 12 gols marcados. Opa! O artilheiro da Copa de 1958, ele não fez 12 gols, porque se ele tivesse feito 12 gols, o meu gráfico de barras ele pararia bem aqui e ele para aqui. Então, o artilheiro de 1958, ele não fez 12 gols, ele fez 13 gols. E lá no texto diz que esse artilheiro fez 12 gols. Então, essa primeira informação, ela é uma informação falsa. Segunda informação que ele dá. Na verdade, são afirmações que são feitas e essas afirmações a gente vai julgar se elas estão verdadeiras ou falsas, ok? Segunda informação que diz assim: em mais da metade das copas, espera lá, são 15 copas. Já que eu tenho um número ímpar, se eu tivesse 14, a metade 7. Então, mais da metade, para ser mais da metade, eu teria que ter pelo menos 8 copas. Aqui eu teria que considerar 8 copas. Em mais da metade das copas, então no mínimo 8, né? Em mais da metade das copas, os artilheiros mantiveram-se acima da média dos gols. Primeiro passo, para eu saber se em mais da metade os artilheiros estiveram acima da média, nós precisamos calcular a média de gols de todas essas copas. Pera lá, professor, mas como é que a gente faz para calcular a média de todas as copas? É um trabalho braçal mesmo. Você vai pegar a quantidade de gols de cada uma dessas copas. Tá aqui: 11 gols, 13 gols, 4 gols, 9, 10, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Aqui, 8 gols, 5 e 5. Vou pegar essa quantidade de gols que o maior artilheiro fez em cada Copa, somar tudo. Fazendo essa soma, eu tenho como resultado final 108 gols. E eu vou dividir pela quantidade de números somados. A quantidade de números somados foi justamente a quantidade de copas, que são as 15 copas. Então, 108 dividido por 15 dá em média 7,2. 7,2 o quê? Gols, porque nós estamos calculando a média de gols, foi 7,2. Mas o que ele fala em relação à média? Ele diz que em mais da metade das copas citadas, os artilheiros mantiveram-se acima da média. Então,
em no mínimo 8 Copas, os artilheiros têm que ter feito mais de 7 gols. Mais de 7, 1. Mais de 7, 2. Mais de 7, 3. Mais de 7, 4. Aqui 7, não foi mais de 7. Mais de 7, 5. Então, apenas em 5 Copas, os artilheiros tiveram acima da média. E aqui ele diz em mais da metade. 5 Copas não é mais da metade. Então, essa segunda afirmação, ela também é uma afirmação falsa. Então, a primeira afirmação que aparecia no texto era falsa. Segunda afirmação também era falsa. Vamos para a terceira e quarta afirmação do texto. Sabendo-se que um mesmo jogador não foi artilheiro em mais de uma Copa. Ou seja, em cada uma dessas Copas, eu tive como artilheiro jogadores distintos, diferentes, ok? Ao escolher aleatoriamente um deles, a probabilidade que ele tenha feito exatamente 6 gols é maior que 0,4. Pera lá, professor, mas como é que eu vou encontrar essa probabilidade de eu pegar aqui, eu coloquei numa urna o nome de todos os artilheiros, ou seja, 15 artilheiros, e vou escolher ao acaso. Pá! Qual a chance do artilheiro que eu escolhi ter feito 6 gols? É isso que está dizendo. Então, eu quero saber qual a chance de eu escolher um artilheiro que fez 6 gols. Para eu verificar essa probabilidade de eu encontrar o artilheiro que fez 6 gols, eu vou pegar a quantidade de artilheiros que fez 6 gols. Quantos artilheiros fizeram 6 gols? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E dividir pelo total de artilheiros, ou seja, pelo total de nomes que ficaram lá na urna. E se eu fizer 0,6, se eu fizer 6, que foi a quantidade de artilheiros que fizeram 6 gols, e dividir pelo total de artilheiros, isso vai dar 0,4, que 0,4, gente, é a mesma coisa, se eu quiser em porcentagem, 40%. Ou seja, a chance de eu sortear, coloquei numa urna os nome dos 15 artilheiros, sortear ao acaso, a chance de ser sorteado um desses nomes dos que fizeram 6 gols é de 40% ou 0,4. Exatamente, nem mais nem menos. E lá na questão diz que a chance de ser sorteado é mais de 0,4. E não é mais de 0,4. Não é mais de 0,4. É exatamente 0,4. Com isso, eu percebo que todas as afirmações, elas são falsas. Nós temos que verificar quais das alternativas nessa questão ela apresentava com as 3 afirmativas falsas, 3 hipóteses lá falsas. E aí eu encontro que isso era a minha letra A. Na letra A, eu tinha aqui, todas eram falsas. Vamos lá para a minha questão de número 6, que é do nosso material, do cursinho, tá? E essa questão de número 6 também é uma questão que fala sobre média, moda e mediano. O que é isso? Medidas de tendência. Lá foi dado uma tabela. Por isso que eu falei que essas duas questões, elas trabalhavam sobre o tratamento da informação. O que é o tratamento da informação? Quando eu preciso ter a habilidade de pegar informações através de um gráfico ou de uma tabela. Gráfico, tabela, infográficos, imagem, isso é tratamento da informação. Nessa questão falava também sobre a Copa do Mundo. E lá se mostrava os valores dos ingressos de acordo com o jogo que a pessoa fosse assistir. E aqui eu coloquei os preços dos ingressos na final da Copa. E aí os ingressos eles eram vendidos por categoria. Na categoria 1, o ingresso era R$ 1.980. Na categoria 2, R$ 1.320. Categoria 3, R$ 880. Categoria 4, R$ 330.
aqui é a categoria 5, que eu repeti o 4, isso é tolice. Categoria 5 era vendido por R$ 165 reais, e a parte para deficientes era vendido por R$ 880 reais. Mas por que eu peguei os preços apenas dos ingressos na final? Porque a pergunta que se pede no texto é para levar em consideração os valores apenas da final, dos valores que eram cobrados pelos ingressos na final. E ele pede que em cima desses valores seja calculado a moda, a mediana e a média. Mas, pera lá, professor, eu esqueci de novo o que é a moda. Como eu sempre digo, moda é aquilo que se repete mais. Quando você vê alguém na televisão que começa a usar uma roupa, um brinco, opa, virou moda, né? Então, moda é aquilo que está em tendência, aquilo que está em evidência. E se eu olhar aqui, o que se repete mais? É justamente o valor de R$ 880 reais. É o valor do ingresso que está se repetindo mais vezes. Então, a minha moda é R$ 880 reais. Mediana. Gente, para podermos encontrar a mediana, para não ter erro, a melhor forma é colocar os valores apresentados, os números apresentados, em ordem crescente. Ao invés de eu colocar em ordem crescente, olha o que eu fiz. Eu coloquei os valores na ordem, do menor para o maior. O primeiro valor, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. E a mediana, como eu tenho 6 valores, eu vou verificar quais são os números que estão no centro. Eu vou eliminar os 2 menores e os 2 maiores. Se eu eliminei os 2 menores e os 2 maiores, eu fiquei com 2 valores no centro. Porque quando eu tenho números pares, eu não consigo ter só um número no centro. Eu sempre vou ter 2 números no centro. Porque a mediana é o número que está no centro. Mas quando são pares, então os números que ficaram no centro foi o terceiro e o quarto número. Então, para calcular a mediana, eu vou pegar esses números que estão no centro e calcular a média. Então, eu vou pegar 880 mais 880 e dividir por 2. Mas por que dividir por 2? Porque foram 2 números que eu somei. Então, se eu pegar 880 mais 880 dividir por 2, eu tenho como resposta 880. Olha lá, já encontrei a moda, que foi 880. A mediana também 880 reais. Só falta encontrar a média. Mas como é que se calcula a média? Para se calcular a média, eu preciso pegar o valor de todos os ingressos vendidos em cada uma das categorias e também, claro, os para deficientes, e somar tudo. 1.980 mais 1.320 e assim sucessivamente. Somando esses 5 valores, eu tenho como valor total 5.550. 5.555, desculpa. Como eu somei 5 valores, eu vou dividir por 5. Fazendo essa divisão, eu encontrei que a média é R$ 925,83. E ele pedia na questão qual era a alternativa que eu tinha. Moda, mediana e média, respectivamente. Aí eu vou olhar lá nas alternativas e a alternativa que eu tenho, 880 e 625, está exatamente na letra D. Eu espero que tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, vai lá nos comentários, ok, gente? Espero ter ajudado.